vou fazer isso agora. Ela Beijo, colocou. gente. Boa noite. Bom final de Beijo. semana. É Obrigada. uma palestra sexta, não deixa de ir, não. Beijo. Ó, eu acho que eu vou conseguir. Eu acho que é o último que está aqui, né? Porque eu não consigo ver se é o primeiro ou se é o último, mas eu acho que é o... É o que tem a sua carinha ou o que tem um RD? É o que tem um. Tá escrito RQ, esse aí. É o RD? Porque tem um tá Rei da Química 2020, o outro tá Rei da Química... E um tem a foto, o outro tem um RD. Vou no RD, tá? Tá. Pode Deus ser. é mais. Vamos embora. Beijo. Falou. E aí, pessoal? Conta pra mim, tá tudo bem? Tudo bem. Sim, Minha com câmera você. tá um pouco desfocada, né? Tá dando para vocês enxergarem? Ela tá desfocando bem. Tá desfocando bem, gente, ultimamente. Então, assim, vamos lá que vai dar, tá? Boa noite para vocês. Eu tô aqui hoje. O Saulo hoje não pôde aparecer. E aí eu estou aqui para substituí-lo e para dar minha aula. Então, assim, se tudo correr bem, eu consigo liberar vocês mais cedo. Mas isso depende de tudo correr bem. Tá tudo tranquilo com vocês? Boa noite. Conta para mim se tá tudo bem. Boa noite, tá tudo jóia. Tudo bem? Eu tô de pijama, tá? Olha aqui. Tô de pijama, aí eu fiquei com preguiça e coloquei uma blusa por cima. Tá? Eu faço isso direto. Tá valendo, professor, tá estiloso. Ó, seguinte, tá? Ontem, Thalita não pôde aparecer. Thalita teve compromisso. Então, hoje, o que vai acontecer? Eu vou dar uma parte que ela falou para mim que ela daria ontem, que é essa parte curva de aquecimento, e sobrando um tempinho, a gente volta na química orgânica. Aqui, pessoal, nós precisamos tomar muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque quando a gente fala de curva de aquecimento, é algo que é feito em laboratório, é algo que dentro do laboratório a gente consegue definir. O que seria uma curva de aquecimento? Olha a palavra, curva. Curva é um gráfico. Toda vez que alguém fala para você, curva. Curva significa um gráfico. É um gráfico. Então, toda vez que falar curva, eu estou falando de gráfico. E aí, neste caso aqui, o gráfico é um gráfico de aquecimento. O que isso significa? Ó, raciocina. Eu peguei uma substância, inicialmente no estado sólido, e vou aquecer essa substância até ela virar vapor. Eu vou pegar essa substância, vou aquecendo, e vou ver o que vai acontecendo com a temperatura do sistema à medida que eu aqueço essa substância. Então, olha que interessante. Eu peguei uma substância no estado sólido, vou aquecer ela e medir a temperatura. Ela vai virar líquida, depois ela vai virar vapor, e algumas coisas vão acontecer na temperatura do sistema de maneira que eu consigo montar um gráfico. Então, eu vou montar um gráfico que relaciona a temperatura do sistema em função do tempo que está ocorrendo o experimento. Então, eu comecei a aquecer, o tempo está passando. Então, à medida que o tempo está passando, o que está acontecendo com a temperatura do sistema? É isso que a gente vai analisar. Então, presta atenção, raciocina. Quando eu falo curva de aquecimento, eu estou falando de um gráfico que relaciona a temperatura em função do tempo. Então, o tempo está passando, o que está acontecendo com a temperatura do meu sistema? É isso que nós vamos analisar. Tranquilinho, meninas? Tranquilinho? Fala aí para mim. Sim. Tranquilo. Beleza. Gente, nós precisamos de alguns conceitos para começar a falar aqui. O primeiro conceito que eu vou dar para vocês é um conceito da física, que a gente chama de calor latente. Depois eu vou falar, primeiro eu vou falar de calor específico e depois de calor latente. Então, para falar de calor específico e calor latente, que é algo que vocês estudam muito na física, eu preciso que vocês pensem comigo. Ó, eu vou fazer uma pergunta e vocês vão me responder. Presta atenção. Quando você tira o gelo da geladeira e você coloca ele na pia ou coloca ele dentro de um copo, o que acontece à medida que o tempo passa? Derrete. O gelo fechou. Show. O gelo derrete. Mas, gente, para o gelo derreter, ele não precisa de absorver energia do ambiente? Fala para mim. Sim.
porque ele absorve a energia do ambiente, suas moléculas se agitam mais e ele começa a derreter. Gente, olha que interessante. Quando você coloca uma água no fogão para fazer café ou chá, e essa água ferve. Pergunta, quero fazer uma pergunta para vocês. Para essa água ferver, eu não tenho que aquecer essa água? Conta para mim. Sim. Tem que aquecer. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem que vocês acham que aquece com maior facilidade? O que aquece com maior facilidade? É o gelo ou é a água líquida? O que você acha? Qual que eu consigo aquecer com maior facilidade? O gelo ou a água? Gelo. O gelo. É o gelo. Gente, é o gelo. Absorve energia mais rápido. Que a água. Por quê? Professor, mas por quê? Por causa de um conceito que a gente chama de calor específico. O gelo, gente, ele tem maior facilidade de aquecer. A água não. A água demora para aquecer, demora. Qual que é a explicação para isso? Eu posso dar uma explicação matemática, eu posso dar uma explicação teórica. Vou dar as duas. Por que o gelo, presta atenção, por que o gelo aquece mais rápido? Vou te explicar. O gelo está num estado de energia muito pequeno comparado com a água. Então, o gelo está com a energia aqui, a água está com a energia aqui. Então, é mais fácil eu aquecer o gelo do que aquecer a água. Por quê? Porque a água já está com uma energia maior. Então, é mais difícil mudar a temperatura da água. Então, o gelo muda a sua temperatura com maior facilidade. Pensa, se o gelo tem uma energia menor e a água uma energia maior, eu consigo fazer com que o gelo, que tem uma energia maior, suba a sua temperatura com maior facilidade. É isso aí. Então, eu consigo aquecer o gelo com maior facilidade. Esse conceito, presta atenção, hein, gente? Presta atenção. Esse conceito está associado a uma grandeza matemática, uma grandeza física que é explicada pela matemática. E a gente chama isso de calor específico. Então, vamos anotar o que isso significa. Coloca aí, ó. Introdução. 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 E aí você coloca assim, ó. Asterisco. Calor, calor, calor. Específico. Calor específico. Calor específico. Vamos entender o que é isso agora, fisicamente falando. A aula é de química, tá, gente? Mas eu vou falar um pouquinho de física aqui agora. Tá todo mundo enxergando o quadro? Tranquilo? Sim. Então tá. Pessoal, presta atenção. Presta atenção. O que é calor específico? Presta atenção que eu vou mostrar para vocês. Se eu tiver, presta atenção, hein? Se eu tiver 1 grama de gelo, 1 grama de gelo, 1 graminha de gelo, e eu quiser aquecer esse 1 grama de gelo, presta atenção nisso, que é importante que vocês entendam esse raciocínio. 1 grama de gelo, para mudar a sua temperatura em 1 grau, o que isso significa? Ó, peguei o gelo. Se eu quiser pegar o gelo, tirar ele de menos 15 graus para menos 14, ou de menos 10 para menos 9, significa que eu estou aquecendo o gelo. Aí eu estou aquecendo o gelo de menos 2 para menos 1, de menos 5 para menos 4. Então, eu estou aumentando 1 grau na temperatura do gelo. Então, presta atenção. Para aumentar 1 grau na temperatura de 1 grama de gelo, eu tenho que fornecer uma energia equivalente a 0,5 calorias. Gente, calorias é uma unidade de medida de calor. Então, quando você fala calor lá na física, é calorias, quantidade de calor. Agora, vem comigo, ó. Presta atenção. É por isso, gente, olha que chique. Quando você quer emagrecer, depois vocês vão olhar na biologia. Isso é muito importante a gente fazer essa interligação entre conteúdos. Se você quiser emagrecer, assim, uma das formas de emagrecer é no frio. Por que uma das formas de emagrecer é no frio? Porque no frio o seu metabolismo ele acelera. Ó, a temperatura do seu corpo tem que ficar 36,5. Quando está no frio, o seu corpo ele tende a temperatura diminuir.
Só que o seu organismo, a tendência dele, a temperatura ideal para funcionar tudo é 36,5. Pensa comigo. Está fazendo muito frio. Quais são as primeiras coisas que a gente faz quando está fazendo frio? Coloca uma coberta, coloca uma meia, coloca uma touca. Por quê? Porque o nosso organismo está sentindo a necessidade de ser aquecido no frio. Porque a nossa temperatura começou a baixar, mas ela tem que se manter em 36. Presta atenção. Olha que legal. O nosso organismo por dentro, ele fica pedindo comida no frio. Então, no frio, existem respostas, né, respostas neurológicas que ficam pedindo a gente comida. Por quê? Porque olha que legal. Quando você come, a comida, ela dá energia para a gente. Então, o nosso organismo ele vai quebrando a comida, vai triturando a comida, transformando em glicose. E essa glicose, ela se transforma em energia no organismo. Ela sofre uma decomposição através do processo de respiração celular. Agora, raciocina. Está fazendo muito frio. E por que seu organismo pede comida? A gente pede comida porque a comida será transformada em energia. Por quê? Porque o organismo lá por dentro ele está trabalhando. Você tem que pôr lenha na fogueira. Por que você tem que pôr lenha na fogueira? Está fazendo frio. Então o organismo precisa de glicose para transformar em energia, porque o seu organismo está precisando de muita energia para trabalhar, para produzir calor. É isso aí. Então, muita gente, é muito comum, jogador de futebol se mergulhar em banheira de gelo. Olha que chique, gente. Mergulha numa banheira de gelo. Isso serve para várias coisas. Uma dessas coisas é para poder queimar um pouco da gordura. Então, mas cuidado, tá, gente? Não estou mandando ninguém entrar no congelador, não, pelo amor de Deus. Só estou falando para vocês essa curiosidade. Olha que chique. Para que 1 grama de gelo aumente a sua temperatura em 1 grau, eu preciso fornecer para esse gelo 0,5 calorias. Isso aqui é chamado de calor específico. O que é calor específico? Raciocina, ó. É a quantidade de calor necessário para 1 grama de gelo mudar a sua temperatura em 1 grau. Olha que legal. O que é isso? Calor específico do gelo? Vem comigo. Raciocina. Vai, raciocina. O que é calor específico? Vem comigo. É a quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma substância mude a sua temperatura em 1 grau. Quer ver? Vamos ver, então, o calor específico da água líquida. Quem sabe qual que é o calor específico da água líquida? Quem é o cabulosão aí? Mas eu não entendi que o calor específico é o quê? Ele é o... Eu vou ditar daqui a pouco, mas vamos lá, vou te explicar. É a quantidade de calor necessária para 1 grama de uma substância aumentar a sua temperatura em 1 grau. Tá bom. Tá bom? Pode ser diminuir também, mas a gente usa para variar, para mudar a sua temperatura em grau, ou para cima ou para baixo, não importa. Pessoal, vou ditar daqui a pouco isso, não precisa preocupar não. A água. Contem para mim vocês, qual que é o calor específico da água líquida? Conta para mim. Manda no chat. O que vocês acham? O valor aí, fala aí. Ela mudar de temperatura em 1 grau? Oi? Mas como se fosse qual que é a temperatura? Aqui, ó. O gelo é 0,5 calorias. E para a água, o que vocês acham? Temperatura ambiente? Nossa senhora, Thalita. Gente, vamos lá então. Olha só, 1 grama de água líquida, 1 grama de água líquida, para que a sua temperatura varie em 1 grau, eu preciso fornecer para ela 1 caloria. Olha que legal. O que isso significa, gente? Vem comigo. 1 caloria, vem comigo. 1 caloria é a quantidade de calor necessário para 1 grama de água líquida mudar a sua temperatura em 1 grau. Então, quer ver? Vamos raciocinar. Eu tenho água a 20 graus. Eu quero aumentar a temperatura da água para 21 graus. Então, a água está a 20 graus, eu vou mudar para 21. Então, eu tenho que fornecer para cada grama daquela água, eu tenho que fornecer 1 caloria a mais. Agora, pensa comigo. Eu tenho água a 10 graus.
Eu quero transformar essa água de 10 graus para 9. Então, eu quero diminuir a temperatura em 1 grau. O que eu tenho que fazer? Para diminuir a temperatura da água em 1 grau, eu tenho que tirar 1 caloria por grama de água. Então, se eu tirar 1 caloria por grama de água, significa que a temperatura desse líquido vai diminuir. Então, é isso que é calor específico. Então, vamos anotar o que é calor específico. Ó. O que é calor específico? Ó, essa caloria é a caloria tipo de comida? É a mesma caloria. Caloria é uma só. É a mesma caloria. Só que na hora que você ingere alimentos, né? Na hora que você ingere alimentos, como que você obtém essa energia? Você obtém essa energia a partir da quebra das moléculas do alimento. Tá? Aqui a gente pode conseguir essa energia a partir, por exemplo, do aquecimento da água, a partir do calor ambiente, a partir da energia solar, a partir das energias do ambiente. Tá bom? Anota aí, ó, a quantidade de calor, necessária para que 1 grama da substância, que eu já vou sair da frente, tá, gente? 1 grama da substância mude sua temperatura em 1 grau Celsius. É isso. Em 1 grau Celsius. Calor específico a gente usa como um Czinho, assim, ó. A gente representa o calor específico como um Czinho. Quando anotar, me avisa. Professor, ali, Oi? ali do lado do 8, do 8 não, do 0 é o quê? Que número? Aonde? H2O. H2O. É líquido. Aqui é L, entre parênteses. Significa água não é? líquida. Tá. Yes? Vou esperar vocês anotarem, tá bom? Eita, lasqueira! Eu já terminei. Também. Aí. Ô, gente, eu sei que vocês estão anotando, tá? Mas vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Diante disso aqui, presta atenção. Diante disso aqui, quem que você acha que aquece com maior facilidade? É quem precisa de menos energia para aquecer ou quem precisa de mais energia para aquecer? Quem que aquece com maior facilidade? O gelo, no caso, né? Precisa de menos É o gelo. Por quê? Porque o gelo precisa de menos energia. energia. Então, eu preciso fornecer para o gelo menos energia para ele aquecer. Ou seja, ele aquece com maior facilidade, porque pouca energia que eu der para ele, ele já está aquecendo. Ele é um tarado de energia. Como é uma pessoa tarado de energia? O gelo está tarado de energia. Não pode uma energia. Chiquinho de energia que chegou nele já está aquecendo. Meu Deus do céu, tarado de energia. Então, o negócio é o seguinte. Quando a gente analisa o calor específico da água e do gelo, a gente pode dizer o seguinte, ó. O calor específico da água... Isso também, então, pode ser olhar com o tempo, né? Tipo, Oi? o gelo, isso também pode olhar o tempo, né, então? Como assim o tempo? Tipo, o tempo do gelo derreter é mais rápido do que pra água aquecer. Isso! Não, assim, o que você... isso aí, mas aí já é outro conceito. O que a gente pode pensar, igual você falou, vão organizar suas ideias.
A gente pode dizer que o gelo, ele aquece com maior facilidade. Então, ele aquece em menor tempo. Só que você tem que tomar cuidado. Aí tem uma pegadinha. Ele só vai aquecer em menor tempo se a quantidade de gelo e de água que está sendo comparada for a mesma. Então, por exemplo, eu tenho 1 quilo de água, 1 quilo de gelo. Aí o gelo vai aquecer mais rápido. Só que se eu mudar as quantidades, aí o negócio muda. Por quê? Porque para o gelo aquecer, muito gelo aquecer, é mais difícil. Então, quanto maior a quantidade de substância que eu tiver, vai ser mais difícil para ela aquecer. Mas se eu comparar quantidades iguais de água líquida e de gelo, o gelo vai aquecer com maior facilidade. Então, olha aqui, gente. O calor específico da água é maior que o gelo. Por isso que a água demora mais para aquecer. Tá bom? Então, vou colocar uma seta aqui, ó. Demora mais para aquecer, né? Falando aí, igual a gente costuma falar em BH, demora mais para aquecer. Demora mais para aquecer. Isso aí, meninos. Dota para a gente ir pro próximo. Ok? Ok. 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 Ok, então todo mundo aí anotou, gente? Lembrando que eu acredito que essa aula vai para o YouTube, tá? Vamos então para o próximo. O próximo é calor latente. Ai, latente! Calor latente. É isso aí, calor latente. Vamos lá, o próximo asterisco aí, ó. Coloca aí, ó. Calor latente, pessoal, calor contente. Tem ninguém que fala que é calor contente, não, né? Calor latente, não é contente, não. Outro dia na prova, o menino escreveu lá porque o calor contente da água é maior. Eu falei, que é isso? Calor contente. Calor latente. Gente, vamos lá. Calor latente a gente pode usar aqui o quê? Para representar o calor latente, tá? Eu posso usar o quê? Pessoas, quero fazer uma pergunta para vocês. Obviamente, vocês já sabem a resposta. Eu não preciso, assim, nem fazer a pergunta, eu vou fazer. Porque a gente tem garantia, não? A gente pergunta: quem muda de estado físico com maior rapidez? Ou seja, quem muda de estado físico mais rápido? É o gelo quando derrete ou a água líquida quando sofre ebulição? Quem muda de estado físico mais rápido? O que vocês acham? Você acha que o gelo derrete mais rápido ou a água entra em ebulição mais rápido? Ela seca mais rápido. O que você acha? A água entra em ebulição mais rápido. A resposta é depende. Que droga de resposta, professor. Você está querendo me ferrar. Que droga de depende, gente. Depende da quantidade. Se eu estiver comparando quantidades iguais, aí funciona esse caso que eu vou mostrar aqui. Quer ver? Olha que legal. Para 1 grama de gelo, 1 grama de gelo, presta atenção, hein, gente? Para 1 grama de gelo derreter, eu preciso fornecer para 1 grama de gelo 80 calorias. Então, olha que legal. Deixa eu anotar isso aqui para vocês. 1 grama de gelo, 1 grama de gelo, para derreter, derrete, 1 grama de gelo derrete quando absorve, quando absorve 80 calorias. Pois, pessoal, o que isso significa? Gente, significa o seguinte, que para o gelo derreter, ele precisa absorver 80 calorias por grama. Cada grama de gelo derretido absorveu 80 calorias no total para ele mudar de estado físico. É isso que eu estou querendo dizer. A gente até representa isso aqui da seguinte forma. Ó. Olha aqui que doido. Ó. 80
calorias por grama. Esse é o que a gente chama de calor latente de fusão. Não anota não, só presta atenção, gente. Calor latente de fusão é a quantidade de calor necessária para 1 grama de gelo derreter. Aí a gente chama de calor latente de fusão. O professor serve só para o gelo? Não. Tem outras substâncias que têm os seus calores latentes. Obviamente que cada substância tem um calor latente diferente. Tá, gente? Então, o calor latente do derretimento do álcool é diferente do calor latente do derretimento do gelo, que é diferente do calor latente do derretimento do mercúrio. Então, o calor latente, cada substância tem o seu calor latente. Então, para o gelo, 80 calorias é a quantidade de energia que eu dou para 1 grama de gelo derreter. Isso a gente chama de calor latente de fusão. Tá? Anota aí para eu escrever aqui embaixo. Calor latente de fusão. Tem gente que chama de calor contente. Só se for. Calor latente de fusão. Vamos anotar o que significa, então, calor latente de fusão. Então, é a quantidade de Assim, eu acho que eu sou muito ruim mesmo. Essa caloria é um calor, então. Então, tipo assim, o calor é medido em caloria, é tipo isso? O calor é medida de caloria. É isso mesmo. Quando a gente fala calor, como que a gente mede o calor? Olha, é muito difícil medir o calor, tá? Falava, o calor. Não existe calor, eu tá com calor. Não existe. O que existe é uma variação de temperatura no sistema. Depois nós vamos falar disso quando a gente falar de termoquímica. Não existe um corpo estar com calor. Calor é energia em trânsito, energia em movimento. Calor é energia transferida de um corpo para outro. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que 1 grama de gelo ele precisa de 80 calorias de energia entrar nele para ele derreter. Então, é exatamente isso que você falou. Calor é energia. Então, quando a gente fala cal de caloria, nós estamos falando da quantidade de energia, que geralmente é na forma de calor, tá bom? É isso aí. Porque existem várias maneiras de falar da energia. A energia tem várias unidades. Assim como para distância, você pode ter o quê? Anos-luz para distância, você pode ter quilômetros para distância, você pode ter centímetro para distância. Aqui nós podemos ter caloria para energia na forma de calor, nós podemos ter joule. Então, aqui energia é calor, tá bom? É isso mesmo, do jeito que você falou. Então, anotem aí para nós, é a quantidade de calor necessário para 1 grama de sólido derreter. Isso que é calor latente de fusão. Ok? Vocês vão ver aonde que nós vamos aplicar isso aqui daqui a pouquinho. Quando eu puder apagar, vocês me avisem. Ok? Todo mundo anotou? Ok. Ok. Então, vamos seguir, meninos. Então, calor latente, tranquilo.
é calor latente de fusão. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Olha só. Na fusão, isso vocês já viram com a Thalita, na fusão, o que está acontecendo ali na fusão? As partículas, elas estão se afastando. Então, o que ocorre quando uma substância derrete é um enfraquecimento da interação entre as partículas. Significa que elas estavam aglomeradas e agora elas estão um pouco mais afastadas. É isso que acontece no derretimento. As partículas estão próximas, então a interação entre elas é rompida, elas ficam mais afastadas. É isso que é a fusão. Então aqui, gente, essa energia que eu estou dando para o gelo ou para uma substância no estado sólido, essa energia que eu estou dando para uma substância no estado sólido, para ela ter suas partículas afastadas, essa energia é usada para romper parcialmente as interações entre as partículas. Então, isso é uma informação muito importante. O calor latente de fusão é a energia que uma grama de substância absorve para suas partículas terem um enfraquecimento entre as suas interações. É a energia entrando para enfraquecer interações entre as partículas. E aí eu quero chegar agora na ebulição. Pergunta. Essa pergunta é boa. Na ebulição. Tá mudo aqui para mim. Oi? Pode falar. Falou comigo, gente? Eu estou assustado. Eu acho que Ela tinha falado que ficou mudo. Ficou mudo? Voltou? Voltou. Voltou? Então vamos lá. Eu estou querendo dizer o seguinte, esse calor aqui, que eu dou para 1 grama de gelo derreter, é o calor que entra para fazer as partículas se afastarem um pouco. É um pouco, tá, gente? Então, no derretimento, as partículas elas se afastam um pouco. Por isso eu não posso falar de rompimento de interações. Eu tenho que falar de enfraquecimento de interações. Então, quando o gelo vira água líquida, ou quando uma substância sólida derrete, o que está acontecendo é um enfraquecimento das interações. Não é rompimento. Porque rompimento é quando elas se afastam totalmente. O que está acontecendo aqui é um enfraquecimento. Elas estão próximas e estão sendo um pouco afastadas. Isso a gente chama de enfraquecimento de interações. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Na ebulição, ocorre um enfraquecimento entre as interações ou um rompimento quase total de interações? Esse enfraquecimento falou que é fusão? Oi? Esse enfraquecimento das relações falou que é fusão? Das interações, é na fusão. É fusão. É um enfraquecimento. Deixa eu anotar aqui para vocês, ó. Fusão. Fusão. Ó. Enfraquecimento de interações entre as partículas. Enfraquecimento de interações entre as partículas. É isso. Tranquilo? Gente, pergunta. E na ebulição? As partículas elas são enfraquecidas ou quando a água ferve, as partículas se afastam quase que totalmente? Fala para mim. Afastam, né? Hã? Afasta? Isso. Na ebulição, eu estou mandando água para o estado gasoso. O estado gasoso ele é caótico, desordenado. Significa que as partículas estão totalmente afastadas umas das outras. Então, quando ocorre a ebulição, as partículas se afastam completamente. E aí, eu vou ter uma energia. Olha que doido. A água, quando ela está aquecendo, blu, 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 significa que cada grama de água que está entrando em ebulição, está indo para o estado gasoso, está absorvendo uma energia. Mas, pessoal, então isso significa que a energia que eu dou para cada grama de água entrar em ebulição, eu chamo de calor latente de vaporização? Então, eu tenho que dar energia também para a água ir para o estado gasoso. E essa energia tem nome, calor latente de vaporização. Então, quando eu puder apagar aqui, vocês me falam que eu vou contar isso para vocês. Ok?
Ok. Então, vamos lá. Olha que doido, gente. Agora o bicho pega, hein? Pensa comigo, ó. Para que 1 grama de água, para que 1 grama de água, para que 1 grama de água sofra ebulição, 1 grama de água, ebulição. Eu preciso dar uma energia para essa água. Então, a água, gente, para ela ferver, para ela entrar em ebulição, ela tem que receber uma energia. E essa energia, a gente chama de calor latente e vaporização. Quanto que é essa energia? É essa aqui, ó. 540 calorias por grama. Que isso, professor? É um número muito grande. O outro é 80, esse é 540. Pois é, filho. Pois é. Para fazer as partículas se afastarem muito, eu tenho que dar muita energia. Então, olha que legal. Para 1 grama de água, ferver, eu preciso dar 540 calorias. Então, 540 calorias é a energia necessária para 1 grama de água ferver. Ah, que legal! Vamos anotar isso então, gente? Isso é o calor latente de vaporização. Calor latente de vaporização. Calor latente de vaporização. Vamos escrever o que é isso aqui, ó. É a quantidade de calor necessária para que 1 grama de água sofra vaporização. Eu não vou nem colocar água, porque senão fica meio... Colocar 1 grama de substância, porque pode ser qualquer substância. 1 grama de substância sofra vaporização. Ah! Tá com o pau, doido! Tá com o pau, doido! Difícil, gente? Conta pra mim se é difícil. Não, mais ou menos. Mais ou menos, né? Tipo assim, isso acontece dentro do nosso corpo também? Oi? Isso acontece dentro do nosso corpo também? Olha, dentro do nosso corpo tem gelo, não. Não, Tá? tipo assim, com a água. Então, quando a gente soa, quando a gente está correndo, a gente fica suado. Então, o que que significa? Significa que o nosso corpo está tão quente que está saindo água para tentar resfriá-lo. Essa água que sai é a sua vaporização. Cada grama dessa água que está sofrendo vaporização está absorvendo 540 calorias. Então, 1 grama de cada uma dessa água que está no nosso corpo está recebendo 540 calorias. Quando você está na praia, deixa eu sair aqui do meio para te explicar. Quando você está na praia e você sai do mar, ou quando você está numa piscina, você sai da água, você sente um frio. Na verdade, não é porque está fazendo frio, pode estar fazendo um calorão. É porque no seu corpo tem água. E essa água está vaporizando. Então, ela está absorvendo energia do ambiente e do seu corpo. E aí, seu corpo fica meio resfriado, você sente aquela sensação de frio. Essa energia que ele está roubando do seu corpo é uma quantidade de energia para completar a 540. Porque cada grama de água precisa de 540 calorias para vaporizar, tá bom? Quando eu puder, gente, continuar, vocês me avisem. E a gente nem entrou nas curvas ainda.
Yes? Eu já anotei. Eu também. Ô, pessoas, vem comigo então. Para o gelo, olha só, para o gelo, nós já sabemos, ele precisa de 80 calorias por grama para derreter, tá? Então, o gelo precisa disso. Para a água, a gente acabou de ver, para a água ir para o estado gasoso, ela precisa absorver 540 calorias por grama. E aí eu quero te fazer a pergunta, é mais fácil para quem mudar de estado físico? É para o gelo derreter ou para a água sofrer vaporização? O que vocês acham? O que é mais fácil acontecer? O gelo Por que é mais fácil para o gelo derreter? porque ele gasta menos caloria para o derretimento. Isso! Gente, pouca energia que eu dou para o gelo comparado com a água faz com que 1 grama de gelo derreta. Então, 1 graminha de gelo precisa só de 80 calorias. Atingiu 80, está derretendo. 1 grama de água, não. 1 grama de água, quando atingir 80, tá de pau, 80 calorias não faz nem cosquinha. Então, o que 1 grama de água precisa? De 540. Ou seja, é mais difícil para a água vaporizar do que para o gelo derreter. O gelo derrete com maior facilidade. Isso significa que quando você compara os tempos, você percebe que o gelo ele derrete mais rápido. Ele derrete em menor tempo. É como se você tivesse uma maratona. Quem muda de estado físico primeiro, ou seja, quem vence a maratona primeiro, é o gelo. Por quê? Porque em menor tempo o gelo derrete. Agora, quando você compara com a água líquida, enquanto o gelo derrete em menor tempo, a água líquida vaporiza em um tempo maior. Ou seja, demora mais tempo para a água ir para o estado gasoso quando você compara com o gelo derretendo. Essas informações que eu estou dando aqui é para a gente conseguir construir um gráfico que faça sentido para nós. Então, eu estou mostrando as informações para a gente construir um gráfico. Todo mundo anotou aqui? Essas informações aqui? Sim. Sim. Então tá. Então a gente chegou na conclusão aqui. O que a gente chegou na conclusão aqui? A gente chegou na conclusão aqui que o calor latente de vaporização é maior que o calor latente de fusão. E isso dá para a gente uma informação. O calor latente de vaporização é maior que fusão. Significa que a vaporização demora mais tempo para ocorrer. Olha que doido. É isso. E essas informações nós vamos encontrar elas todas em um gráfico. Gente, isso aqui não é qualquer... Ó, não vou nem falar com vocês. Isso aqui tem cursinho que não ensina. Tem cursinho que não dá isso aqui. Cursinho caro. Então, ó, presta atenção que isso é informação de ouro. Informação de ouro. Então, guarde isso aí. Quando eu puder seguir, vocês me avisem. Eu não sei por que eu cismei com isso, gente. Onde que vem esse meme? Eu não sei, viu, professor, mas eu tô rindo de você. E se tá com o pau doido. Vamos lá, gente. Coloca Eu então. também. Aquecimento de uma substância. De uma substância. Vamos fazer o gráfico aqui agora, né? Que é o momento mais esperado da aula, é esse gráfico. Não chegou até agora. Agora vai chegar. Ó. Aquecimento
de uma substância. Vamos fazer o gráfico aqui, então. Vocês vão construir o gráfico junto comigo. Temperatura em graus. Temperatura em graus. Aqui eu posso apagar? Sim. Estou apagando. Não, espera um minuto. Opa, desculpa. Onde você estava? Ah, tava no negócio demora, mas aí o microfone da Amanda abriu e fechou. Demora mais tempo Para ocorrer. para ocorrer. É isso. Desculpa aí. Ô, professor, se na hora que você estiver explicando para a gente, você ficar um pouquinho de ladinho, aí dá para a gente copiar tudo. Então, Porque, tá. na verdade, às vezes a gente dá para tirar print e tudo, mas copiar é melhor. Tá, beleza. Eu vou... O gráfico aqui vocês esperam. Faz assim, vão esperar na hora que eu terminar, aí eu dou um tempo maior para vocês anotarem, tá? Ô, gente, é o seguinte, tá? Isso aqui é a origem do gráfico. Quando eu falo origem, é porque esse ponto aqui é o ponto zero. Zero para a temperatura e zero para o tempo. É aqui que o tempo vai começar. Na verdade, para o tempo não existe tempo negativo. Então, eu vou considerar que o tempo não tem negativo. Para a temperatura, tem. Então, a origem do gráfico tem sempre o tempo zero e a temperatura em cima representa as temperaturas positivas e embaixo as temperaturas negativas. Peraí, aqui é zero. Aqui em cima pode ser 10, 20, 30, por exemplo, é mais ou menos assim. E para baixo é menos 10, menos 20, menos 30, por aí vai. Tá? Só para vocês terem noção. Ó, esse gráfico é um gráfico que ele é construído em laboratório. Então, obviamente, que dentro da minha casa, só se eu tiver equipamentos, eu consigo fazer isso que eu vou fazer. Qual que é a ideia? A ideia é ver o que acontece com a água, desde o gelo até o vapor, quando eu aqueço ela. Então, eu vou aquecer, eu coloquei um tanto de gelo no sistema, coloquei um termômetro, vou aquecer. Esse gelo vai aquecer, vai virar água líquida. Que vai aquecer, vai virar vapor. E aí eu vou conseguir, a partir disso, ver o que aconteceu com a temperatura durante o processo. Gente, vem comigo que isso aqui é muito legal. Imagina que eu tenho gelo e a temperatura do gelo está, sei lá, menos 20 graus. Pode ser? Pode ser? Menos 20 graus. Eu não vou nem colocar menos 20. Eu vou ser um pouco menos generoso. Vou colocar aqui menos 60. Menos 60. Olha o que vai acontecer com a temperatura do gelo à medida que ele vai sendo aquecido. Então, o gelo vai sendo aquecido, 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 até chegar em 0 graus. Gente, eu quero fazer uma pergunta. Aqui, o gelo foi aquecido. Então, aqui eu tenho um estado sólido da água, que é o gelo. Então, ó, eu aqueci o gelo, à medida que o tempo foi passando, o gelo foi aquecendo, 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 aquecendo. Pergunta. Se o gelo foi aquecendo, o que aconteceu com a temperatura? A temperatura aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou. Chique. O que isso significa? Raciocina. Significa que eu estou dando energia para o sistema e, portanto, a energia cinética das partículas está aumentando. Por que a energia cinética das partículas está aumentando? Porque o movimento das partículas está aumentando. Quando eu aqueço o gelo, as partículas vão se movimentar mais. Se elas estão se movimentando mais, porque elas estão mais agitadinhas, porque eu dei energia, significa que a temperatura aumentou. Então, a temperatura aumentou, elas ficaram mais agitadas. Beleza. Pergunta. Quando o gelo chega até 0 graus, o que acontece com esse gelo? Quando a água atinge 0 graus. Zero? Quando a água atinge 0 graus. O que é 0 graus? Quando ocorre a fusão? Isso, exatamente. 0 graus, gente, para a água é o ponto de fusão da água. O que significa? Significa que em 0 graus, o gelo ele começa a derreter. E aí, aquele termômetro que está mergulhado no sistema,
a gente percebe algumas coisas esquisitas acontecendo ali. O sistema ainda está sendo aquecido, mas a temperatura do sistema não aumenta. Que isso não aumenta? Não. Significa que o tempo está passando, mas o termômetro marca zero. O tempo está passando, mas o termômetro marca zero. O tempo está passando, mas o termômetro marca zero. E o gelo derretendo, derretendo, derretendo. O que isso significa? Significa que durante o derretimento do gelo, a temperatura não muda. A temperatura se mantém constante. A temperatura fica em 0 graus até todo o gelo derreter. Professor, por que isso acontece? Gente, eu quero fazer uma pergunta. Quando o gelo está derretendo, o que está acontecendo com as partículas? Elas estão se afastando ou se aproximando? Afastando. O que acontece com as partículas quando o gelo está derretendo? Afastando. Elas estão se afastando. Só que tem um negócio. Elas estão tão agitadas que agora a energia que entra no sistema através da chama, que tem uma chama ali, aquecendo o gelo. Essa energia que entra não vai fazer as partículas se agitarem. Vai fazer apenas as partículas se afastarem. O que significa isso, professor? Pensa, gente. A energia que antes estava entrando no sistema para fazer o gelo aumentar a sua movimentação, agora essa energia está sendo usada para fazer as partículas se afastarem. Ou seja, nesse ponto aqui, 0 graus, nessa temperatura, o que está acontecendo é um afastamento das partículas. É um aumento na distância entre as partículas. É por isso que a temperatura fica constante. Porque as partículas estão se agitando, elas estão só se afastando. E a gente chama isso aqui de fusão. Olha aí, ó. Fusão. Fusão. Pergunta boa que eu vou fazer para vocês. Na fusão, quais os estados físicos eu tenho ao mesmo tempo ali no sistema? Dois, né? Não. Eu não tenho sólido que está derretendo? Sólido e líquido. Isso, eu tenho os dois ao mesmo tempo, porque o sólido está virando líquido. Então, ao mesmo tempo que eu tenho água líquida ali, eu tenho gelo. A partir do momento que todo gelo virou água líquida, olha que legal isso. A partir do momento que todo gelo virou água líquida, aí a gente vai fazer uma outra análise. Porque aí a água líquida não tem gelo no sistema e eu vou ver o que vai acontecer com a temperatura dele. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um aumento, eu tenho aqui um aumento na distância entre as partículas. Aumento na distância entre as partículas. O professor que me ensinou isso aqui, ele era um professor italiano. Ele era italiano, não sei se era italiano ou espanhol. Ele meio que arranhava o português. Aí tinha hora ele estava falando inglês. Aí ele falava assim, olha, a distância entre as partículas, no entrelaçamento quântico. Aí você ficava meio assim, por que esse cara está falando? Puta merda, fudeu. Gente, até aqui, tá tranquilo? Sim. Tranquilo? Vamos continuar, então. Tá? Gente, olha que legal. Agora, nesse ponto aqui, que eu vou marcar de preto, é o ponto onde todo o gelo já está derretido. O que vai acontecer, então? O que vai acontecer é que eu só tenho líquido no sistema. Esse líquido, agora, ele vai ser aquecido. As partículas agora estão prontas para se movimentarem. Por quê? Porque elas estavam usando a energia que estava entrando para se afastar uma das outras. Agora que elas estão afastadas, que elas vão fazer a festa. Elas vão fazer a festa por quê? Porque agora volta a aumentar. Olha aqui. As partículas, então, vai se aproximar novamente? Aumentar. Não. Por que não? Porque a temperatura está aumentando. Então, a tendência é as partículas se agitarem muito e se afastar. Se agitarem muito e se afastar. Se aproximar aqui, elas não vão. Então, olha o que está acontecendo aqui, meninos. O gelo foi aquecido, derreteu. A temperatura ficou constante. Quando todo o gelo virou líquido, a temperatura do líquido voltou a aumentar. Então, aqui eu tenho só líquido no sistema. Esse é o aquecimento do líquido.
Professor, por que a temperatura voltou a aumentar? Gente, pensa. Porque agora a energia que eu estou dando no sistema através de uma chama está fazendo as partículas se movimentarem. Está tendo uma festa no sistema, uma festa molecular. Até eles fazem festa e a gente não. Porque a gente está em pandemia. Em nome de Jesus, uma hora nós vamos fazer uma festona. Então vai ser isso. Eu estou aquecendo a água e as partículas estão se movimentando. Então a temperatura aumenta. Por quê? Porque a energia cinética aumenta. Olha aqui. Que aumenta a movimentação das partículas, a energia cinética. Tranquilinho até aqui? Quer ver? Gente, pergunta. Sabe esse ponto aqui? Tá todo mundo... Fala para mim se vocês estão vendo. Esse ponto aqui. Estão vendo? Sim. Esse ponto aqui é quando o líquido foi aquecido, até atingir uma temperatura de 100 graus Celsius. Aí eu quero te fazer uma pergunta. O que é 100 graus Celsius para a água? O que é 100 graus Celsius para a água? Ebulição. Ebulição. Então, novamente, o sistema vai passar por uma mudança de estado físico. E nesse ponto a gente percebe, quando a gente está no laboratório, que quando a água começa a entrar em ebulição, o termômetro está marcando 100 graus Celsius. E essa água, mesmo fervendo, formando bolhas, o sistema continua em 100 graus. Porque o termômetro ele vai continuar marcando 100 graus, até o sistema ter a sua água totalmente secada. Quando a água ela totalmente saiu do sistema. Então, olha o que vai acontecer aqui. A temperatura do sistema vai ficar constante até que toda a água do sistema mude de estado físico. E essa constância na temperatura é por quê? Mas, gente, simples. O sistema foi aquecido. Vai chegar um momento que a energia que eu estou dando através da chama, ela não vai mais movimentar as partículas. Ela vai fazer as partículas agora se afastarem ainda mais. Esse processo é chamado de vaporização. Vaporização. Olha aqui. Vaporização. Antes de vocês anotarem, eu quero fazer uma pergunta. Gente, quais estados físicos eu tenho ao mesmo tempo quando a água está vaporizando? 3. Quais que são? Líquido. Calefação. Não, estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Quais que eu tenho aqui? Líquido e gasoso. Isso, líquido mais gasoso. Que eu vou chamar de V, porque V é vapor. Vapor é uma representação da água no estado gasoso. Então, olha que chique, gente. Na mudança de estado físico, eu tenho a água fervendo. O que isso significa? Que no sistema eu tenho água líquida virando vapor. Eu tenho os dois ao mesmo tempo. Uma se convertendo na outra. Eu tenho os dois estados físicos ao mesmo tempo. Quando chega nesse ponto aqui, que eu estou marcando de preto, é porque toda a água líquida já virou vapor. E aí, gente, aqui a temperatura volta a aumentar de novo. E por aqui a gente não analisa. Por quê? Porque a partir daqui sai da nossa alçada. A gente só quer interpretar essa parte. Porque essa parte importa para a gente no mundo da ciência. A outra parte eu vou deixar para cientistas físicos que vão estudar depois o plasma. Então, para a gente não importa. Então, essa curva aqui é o que a gente chama de curva de aquecimento para uma substância pura. Só para terminar, eu quero que vocês pensem. Gente, a temperatura aqui ficou constante, porque a água estava derretendo. A distância entre as partículas estava aumentando. Aqui em cima, a temperatura ficou constante. O que isso significa? O que isso significa? O que está acontecendo com as partículas? Elas estão se afastando ou se aproximando? Se afastando. Se afastando. Então, aqui ocorre também um aumento na distância entre as partículas. Isso aqui é uma curva de aquecimento para uma substância pura. Gente, toda vez que o exercício falar para você assim, eu tenho água pura sendo aquecida, uma substância está passando por um critério de pureza,
O laboratório está vendo se a substância é pura. O que você tem que analisar? Você tem que analisar que tem que ter escadinha. Uma escadinha para fusão, uma escadinha para vaporização. Toda substância pura, quando a gente fala substância, é a mesma coisa que substância pura. Toda substância, ela tem o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição constante. Porque durante as mudanças de estado físico, a temperatura é fixa na fusão e na vaporização. Isso é uma característica do álcool absoluto, do mercúrio puro, do zinco puro, da água pura. Toda substância pura tem um gráfico parecido com isso. Então, anota aí que eu espero vocês anotarem o gráfico. Vai. Agora eu estou quase liberando vocês. Eu vou falar mais duas informações. Gente, tá mudo aí para vocês também? Não, é porque eu tô em silêncio. Beleza. É que eu sou falante, aí quando eu paro de falar, vocês já pensam, né? Anotaram, pessoal? Sim. 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 Vou dar mais um tempinho. Porque eu quero agora propor um desafio aí para vocês. Ô, gente, eu quero fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Eu vou usar o canetão verde para fazer a pergunta para vocês, tá? Ô, gente, observe. Quem que demora mais? Ó, quem que demora mais? É o gelo para aquecer ou a água líquida para aquecer? Quem que vocês acham que demora mais para aquecer? O gelo ou a água líquida? A líquida. Tá vendo aqui, ó? Esse é o tempo para a água líquida aquecer. Esse é o tempo para o gelo aquecer. Quem demora mais para aquecer? Água líquida. Água líquida. Vocês concordam que a água líquida aqui demora mais para aquecer? Eu quero fazer a pergunta, por quê? A gente acabou de ver isso. Eu quero que vocês me falem, por quê que a água líquida demora mais para aquecer? Precisa de mais energia. Porque precisa de mais energia. A gente chama isso de calor o quê? É específico. Qual Calor é o específico. calor que a gente usa para aquecer uma substância? Caloria? Caloria? Caloria. Neste caso, é o calor específico. Gente, nós sabemos que esse gráfico é para água, tá? O calor específico da água líquida é 1. Eu preciso de 1 caloria por grama de água líquida para mudar a sua temperatura. Para o gelo é 0,5. Então, olha que legal, gente. Eu posso dizer que a água demora mais para aquecer porque o seu calor específico é maior. É mais difícil aquecer a água líquida, porque o seu calor específico é maior. Então, eu vou até anotar aqui, ó, um asterisco aqui, ó. Ó, maior calor específico. Então, a água líquida ela tem maior calor específico. O gráfico está me mostrando isso. Então, é por isso que eu falei desse conceito antes. Porque no gráfico eu vou ter isso explícito. Gente, eu quero contar uma coisa para vocês. Aonde em Belo Horizonte ou no Brasil esse gráfico é apresentado desse jeito? Eu desafio alguém a encontrar. Isso pode cair na prova do Enem, quase ninguém sabe. E quando eu falo quase ninguém sabe, é quase ninguém mesmo. Quase ninguém fala isso aqui para os alunos. Quase ninguém. Pouquíssimos alunos, assim, gente. É assim.
O mínimo do mínimo dos alunos conhecem isso aqui. De 7 milhões de alunos que fazem a prova do Enem, 200 mil sabem isso aqui. No máximo. Porque isso aqui é um conhecimento muito restrito, que poucos alunos têm acesso. Então, estou contando para você o seguinte, esse gráfico tem tudo a ver com calor específico e calor latente. Qual que é a relação do calor específico com esse gráfico? A água demora mais para aquecer. Por que ela demora mais para aquecer? E eu provei isso no gráfico. Porque o calor específico da água líquida é maior, comparado com o gelo. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Agora vocês vão saber responder. Quem que demora mais para derreter? Ó, quem que demora mais para mudar de estado físico? É o gelo, que demora mais para mudar de estado físico? Ou é a água líquida que demora mais para vaporizar? Qual você acha que demora mais? A água? Líquida. É, gente. Então, a vaporização, ela demora mais do que a fusão, sim ou não? Sim. Sim. Por que, gente, que a vaporização demora mais do que a fusão? Precisa de mais energia? Precisa de mais energia. A gente chama isso de calor o quê? Específico? Latente. Calor latente. Por que é diferente? Calor latente. Que droga de calor latente. Ô, gente, nós vimos que o calor latente de vaporização, vocês não precisam decorar isso não, tá? Eu só quero que vocês saibam, na hora de olhar o gráfico, vocês não precisam nem decorar esse nome aqui, calor específico. Não. O que a prova do Enem vai cobrar você? Vai cobrar o seguinte, por que no gráfico o líquido aquece e demora mais do que o sólido? Aí lá no exercício vai estar escrito, porque a quantidade de calor necessária para aquecer o líquido é maior. Ponto. Aí você marca essa opção. Então sempre demora mais porque precisa de mais energia. Então é isso. Não precisa bitolar em gravar números. Então, olha que legal. Por que a vaporização ela demora mais? Por quê? Porque na vaporização eu preciso de mais energia para afastar as partículas. Então, a gente diz que aqui, ó, eu preciso de um maior... Ou seja, a vaporização tem maior calor latente. Tem maior calor latente. Olha só, gente, vou falar com você um negócio, viu? Isso aqui, vou repetir, para vocês verem a necessidade de você valorizar esse conhecimento específico que eu estou lembrando. O gráfico todo mundo sabe. Todo mundo sabe que aqui é fusão, que aqui em cima é vaporização, que aqui é sólido, líquido. Todo mundo sabe identificar o que está acontecendo. Mas as pessoas não sabem identificar o porquê que o líquido demora mais para aquecer do que o sólido. As pessoas não sabem o porquê. As pessoas não sabem o porquê que a vaporização demora mais do que a fusão. Então, é isso que eu trouxe aqui. Porque eu não quero que você saiba somente esse gráfico aqui, não. Eu quero que você voe. E para você voar, você tem que saber o específico do gráfico, que são essas partes aqui. Ó. Por que demora o líquido aquecer, maior calor específico? Por que demora mais para vaporizar, maior calor latente? Então, coloque isso aí para a gente poder finalizar. Ô, Tiago, então, quando o gelo está em contato com a água, ele derrete mais rápido, né? O gelo em contato com a água? Sim, porque a água está no estado líquido, ela vai fornecendo energia para o gelo. Tá? Mas isso aí que você está me perguntando, isso é um assunto, inclusive, que você estuda na física, em termodinâmica. Quando você estuda lá na física a termodinâmica, primeira lei, segunda lei da termodinâmica, o professor estuda isso. Estuda a temperatura de equilíbrio água-gelo. Porque aqui a gente não fala disso, aqui a gente não mexe com isso, porque isso é um assunto mais da termodinâmica física. A termodinâmica química, ela estuda mais assuntos relacionados aqui só à mudança de estado físico mesmo. Vamos ver isso em física. Quem é o professor de física, Teus? É o Saulo? Tiago. Vocês vão aprender isso com o Tiago. Ah, é Tiago, é verdade. Verdade. Gente, aqui tá ok? Tudo ok. Ok. Todo mundo anotou bonitinho? Ô, gente, olha uma questão. Eu posso apagar? Pode. Pode? Eu vou mostrar para você uma questão agora
que pode cair na prova e você tem que ser esperto na hora de analisar o gráfico. Tá? Eu vou mostrar aqui, ó, uma questão parecida com o que cai no Enem, tá? Vou apagar aqui e vou mostrar para você. Vou colocar todas as alternativas, o texto da questão, tudo mais aqui para vocês aqui no quadro. Aí eu vou pedir vocês para lerem, para marcarem aí o que vocês acham, e nós vamos discutir o porquê das respostas, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Para purificar vou colocar aqui, ó. Para purificar o etanol, um laboratório usou de várias técnicas instrumentais. Ou seja, usou vários instrumentos, tá? Técnicas que envolvem instrumentos. Aí você vai colocar assim, ao final, foi feita a análise do ponto de ebulição para verificar se o álcool estava com o grau de pureza máximo. O grau de pureza máximo. Pronto. Qual o gráfico a equipe de análise deve encontrar se o experimento tiver sido eficiente, e aí vamos para as opções. Vamos lá, né? Letra A. Temperatura em função do tempo. Este gráfico. Letra B. Opa. Eu sei que eu estou na frente, gente. Calma aí. Letra B. Temperatura em função do tempo. Letra C. Temperatura em função do tempo. Vou colocar só a letra D aqui, tá, gente? Vou colocar só até D, porque não vai caber. Então, vou pôr só até D. E D. D de Deus. D de Deus. Aqui, ó. Temperatura em função do tempo. E aí? Eu acho que cabe até um gráfico E aqui, ó. Alguns alunos esquisitice. Cabe uma letra E aqui, ó. Letra E. Temperatura em função do tempo. Beleza.
deixar vocês pensarem e me falarem a resposta. La respuesta. La respuesta. Gente, vou dar 3 minutinhos, tá bom? Vai lá, sem medo, sem preocupação, sem estresse. Posso te perguntar alguma coisa? Pode, claro. Tipo assim, ou você quer esperar o tempo? Não, pode perguntar, não tem problema não. Tipo assim, deixa eu saber se eu interpretei isso aqui direito. Tipo assim, ele quer saber, o álcool, no caso, teria que evaporar. É tipo isso? Isso, é isso mesmo que ele está falando. Então, tipo assim, o álcool é volátil. Ele vai evaporar rápido, né? Então, teria que ser alguma coisa tipo entre A e C, porque, tipo assim, a temperatura aumenta, no caso, né? Se a temperatura aumentar, mais rápido ele evapora. Tá, ok. A sua análise está certa. Só que ele está querendo saber se a substância é pura. Qual que é o gráfico para uma substância pura? Um gráfico de aquecimento. O que acontece quando ele atinge o ponto de ebulição? Ah, entendi. Ele evapora de uma vez. É Será? Isso? Não sei. Será? Não sei se o álcool evapora de uma vez. Não, o álcool ele é volátil. Então, no caso, é AB? Oi? No caso, é AB, então? B de bola? D de B dado. de bola? D de dado. Por que é D de dado? Porque tá igual a análise que você acabou de passar pra gente, ué. Aí eu vi que você é sinistrona. Ô, gente, é o seguinte, ó. Quando eu falo que ele está analisando, presta atenção, ele quer purificar o etanol, tá? Eu sei que nem todo mundo anotou, desculpa, mas é porque eu já vou mostrar para você a interpretação do texto. Ele quer purificar, então ele quer fazer uma análise do gráfico de aquecimento de uma substância pura. Então, a substância pura nós sabemos, tem ponto de fusão e de ebulição constante. Só que aqui, olha como é que ele é malandro esse exercício. Ele está usando técnicas instrumentais, o problema é dele. Aqui, ó, ao final, foi feita a análise do ponto de ebulição para verificar se o álcool estava com um grau de pureza máximo. O que significa grau de pureza máximo? Uma substância, ela só está no seu grau de pureza máximo se ela entrar em ebulição e a temperatura ficar constante. Então, uma substância só é pura se quando ela mudar de estado físico, a temperatura ficar constante. É isso. Aí a colega fez uma análise um pouco diferente, falando, ele é mais volátil. Pois é, ele é mais volátil, você está certo. Só que tem um problema, o texto não falou sobre isso, o texto não está cobrando isso. Quando o gráfico, o texto, estiver falando sobre, ele é mais volátil, aí sim, você vai ter que fazer uma análise diferente. Mas o texto, ele está induzindo você a pensar. O etanol é uma substância que no início é uma mistura, mas eles estão purificando ele. Quando purificar ele, e eu vou analisar se ele está puro, qual que é o gráfico que ele tem que ter de ebulição? E aí você tem que vir olhar. Esse não pode ser. Por quê? Porque se ele é uma substância pura, na mudança de estado físico tem que ficar constante. Então não pode ser essa aqui. A letra B também não. Primeiro que a temperatura está diminuindo. E se eu estou analisando o ponto de ebulição, a temperatura está aumentando. A letra C também não é, que a temperatura está aumentando. E para o ponto de ebulição tem que ficar constante. A letra D é, olha que doido. A temperatura está aumentando e no ponto de ebulição fica constante. Essa aqui pode representar. Essa aqui não, por quê? É um gráfico de aquecimento, não é um gráfico de resfriamento. Se ele tivesse
falando, estou resfriando a substância, aí sim. Mas esse gráfico não pode ser porque ele está verificando o ponto de ebulição dessa substância. Seria esse gráfico se eu estivesse falando a substância está sofrendo resfriamento. Aí poderia. Mas ele não cita isso, então eu vou considerar o aquecimento. Mas eu não teria entendido o exercício de qualquer forma, tipo assim, para entender que esse ponto de ebulição teria que ser constante. Exatamente. É isso que você tem que pensar. Quando ele falar essa palavra purificar, aí vocês guardem isso, gente. Quando ele falar estou purificando, toda vez que mostrar gráfico e falar de purificação de substância, a substância é pura, estou purificando, estou tornando essa substância pura, você já põe na sua cabeça. O ponto de fusão e de ebulição tem que estar constante. Então, eu tenho que achar um gráfico onde está constante. Ou os dois, ou eu tenho um só. Então, essas opções aqui, essas duas aqui, elas poderiam estar certas. Mas eu descartei essa, tá? Porque ele não comentou nada sobre ela estar resfriando ou estar aquecendo. Mas o que eu poderia fazer? O que eu tenho que interpretar disso? Se ele não falou, eu vou considerar o gráfico de aquecimento, já que ele está falando ponto de ebulição. Ele poderia estar falando aqui ponto de condensação. Aí poderia ser essa aqui letra E. Porque também tanto no aquecimento quanto no resfriamento, o comportamento é o mesmo. A diferença é que no resfriamento a temperatura está caindo. Então ela cai, fica constante, cai, fica constante. No aquecimento ela sobe. Então essa que é a diferença. Tá? E aí, gente, difícil essa questão? Eu sou ruim de interpretação de texto também. Tem isso também. Não, mas não é que você está ruim, é porque a gente tem que mostrar isso. Porque se a gente não mostra, não fica fácil. Você tem que ver, assim, a gente tem que fazer questões com vocês, corrigir para vocês sentirem como que é. Você vai ver que quando chegar em um assunto lá na frente, agora vocês vão ter essa dificuldade, mas quando a gente chegar em um assunto lá na frente, que exige de vocês uma análise parecida com essa, vocês vão ver que vocês já vão saber. Assim, aí muda o assunto, muda a abordagem, mas vocês já vão ter a manha de como que faz a questão. É só treinando, gente. Não tem jeito, tá bom? É só treinando. José, Thaís José, Simone, Carolina, Caroline, Wesley, Luana, tá todo mundo aí, gente? Todo mundo vivo? Sim. Estamos aqui, pessoal. Sim. Aí, né? Então terminem de anotar aí, que aí eu libero vocês, tá bom? Terminar de anotar, que aí... Quem já anotou, tá liberado? Diga. Tá liberado? Quem já anotou? Quem já anotou, tá liberado. Viu, gente? Ó, um beijo no coração de quem já terminou. Bom descanso. Pessoal, obrigado. Bom final de semana. Falou, para você também. Boa noite, Thiago. Tchau, obrigado pela aula. Falou, gente. Um abraço. Obrigado a vocês por estarem presentes. Boa noite, Thiago. Boa noite. Professor. Diga. Depois você pode mandar para mim no meu PV, fazendo favor, porque eu recebi uma ligação aqui agora e perdi tudo, essa partezinha final aqui. Mando, me lembra lá. Tá. Então tá bom, muito obrigada. De nada, um abraço, boa noite. Quando alguém liga assim, lá, aí eu perco o áudio. Não tem problema, não. Me lembra lá, hein? Senão eu vou esquecer. Vou lembrar agora. Obrigada. Tchau, tchau. Cláudia, Érica, Guilherme. Vocês entenderam, gente? As coisas que eu falei, Leidiane. Eu entendi, só não falei muito hoje na aula e não deu para falar muito, não. Não tem problema, não. Eu também falo demais, né, gente? Às vezes nem dou chance por falar. Não, mas normalmente eu respondo, só que hoje não dava para responder. Não, tá de boa, tá tranquilo. A gente entende. Eu terminei aqui. Galera, boa noite. Boa noite, bom descanso, até mais. Tchau, Letícia. Letícia, eles. Leidiane, Érica e Cláudia. Estão anotando ainda, não estão? Fala comigo.
Então é isso, gente. Boa noite, um abraço para vocês e até a próxima aula. Valeu!